Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Study Network e ao curso preparatório para a certificação CCNA. Esta aula é a aula 7, onde falaremos sobre o SPF, Protocolo de Roteamento Dinâmico, ok? Então é um protocolo que ele está na categoria dos Interior Gateways Protocols, ou seja, IGPs. Né? Temos aqui os protocolos dos IGPs, o RIP, EIGRP, o SPF e o ISIS. O que são os Interior Gateways Protocols? Interior são os protocolos utilizados dentro de sistemas autônomos, ou seja, dentro de uma rede de uma mesma administração comum. Por exemplo, dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma universidade, dentro de uma mesma operadora. Quando um roteador precisa trocar atualizações de rotas com outro roteador de outro sistema autônomo, ou seja, de outra empresa, por exemplo, dois roteadores de empresas diferentes precisam trocar atualizações, aí você tem que usar um protocolo do tipo Exterior Gateway Protocols, que nesse caso só existe um, que é o BGP, que é uma adoção universal, ok? Então vamos abordar especificamente o OSPF. Bom, como vocês viram no título desse vídeo, é um vídeo de laboratório, tá? Então, quem quiser revisar a parte teórica sobre o protocolo, tem a gravação da aula de ontem disponível lá para os alunos, ok? Mas aí é bom citar apenas alguns pontos aqui. Por exemplo, o SPF ele é um protocolo Open Standard, ou seja, protocolo aberto. Existe uma RFC desse protocolo. Quer dizer o que isso? Quer dizer que você pode configurar roteadores dentro do seu sistema autônomo rodando o SPF independente do fabricante. Então, desde o roteador Cisco, Juniper, até distribuições Linux, você pode subir num PC, num servidor para você instalar o Linux e subir um software OSPF, como qualquer roteador de qualquer outra operadora, de qualquer fabricante, desculpa, ok? Baseado no estado do link, ou seja, ele vê como que está o link naquele momento, a largura de banda, o tráfego, para poder escolher o melhor caminho, né? E se tiver mais de um caminho para aquele destino, ele determina um caminho principal e um caminho secundário, um caminho backup, enfim, utilizado entre roteadores do mesmo sistema autônomo, né? Ele é baseado no algoritmo SPF, ok? Então existem algumas vantagens aí, né? Não existem limite de saltos com SPF, ou seja, ele nem conta saltos, né? Diferente do RIP. O RIP ele era baseado em salto, ele determina o melhor caminho baseado no salto e não através da largura de banda como o SPF. Suporta VLSM, você pode usar máscara de tamanho variado normalmente. Suporta múltiplas áreas, onde no CCNA, nessa aula, a gente vai abordar somente a área 0. Okay? Múltiplas áreas servem para definir hierarquia de rede. Os anúncios do SPF são baseados em multicast, no endereço multicast 224005, ou seja, aí eles são disparados para cada vizinho. Por exemplo, aqui nessa topologia, o R1 ele vai disparar as atualizações de roteamento dele, da rede 1010 e da rede 172.16, para os vizinhos R2 e para o R4, através do IP multicast desses dois. Aí o R2 vai desencadear novas atualizações. O R2 vai enviar para o R3 e para o R5 as rotas dele mesmo, a 1010, 1030 e 192.6820, e também as rotas que ele recebeu do R1. E assim sucessivamente. O R3 ele vai enviar aqui para o R6 e para o R10 as rotas dele, a essa 1030, 10150, 192.850, e também as rotas que ele recebeu do R2 e do R1. E assim sucessivamente, ou seja, vai chegar um momento que a rede vai estar no estado de full adjacente, ou seja, convergente, onde todos os roteadores conhecem todas as rotas. E aí, por exemplo, o R9, o R8 poderá ter conectividade normal com o R1, com o R7, enfim. Né? Enquanto até agora, sem roteamento, você só consegue se conectar aos seus vizinhos
quando todos conhecerem as rotas de todos os roteadores, todos vão ter conectividade entre si, ok? Redes OSPF convergem muito mais eficiente do que rede RIP, com certeza, já falamos sobre isso, inclusive lá na aula de RIP, né? O SPF permite fazer balanceamento de carga. Então, se eu tenho um caminho o R1 para chegar no R5, ele tem dois caminhos, através do R2 e o R4. Se os dois caminhos forem da mesmo tipo, mesmo custo, tiverem a mesma métrica, ou seja, tiverem, por exemplo, a mesma largura de banda, ele vai balancear. Ele, por exemplo, se aqui eu tenho 2 megas e aqui também eu tenho 2 megas, ele vai mandar um pacote para um lado, um pacote para o outro, um pacote para um lado, um pacote para o outro. E você considera que você tem um throughput de 4 megas aproximadamente para a rede do R5. Agora, se um link é de 10 megas e o outro é de 2, ele vai deixar o link de 2 megas em standby e vai usar de 10 megas preferencialmente, ok? Se tiver algum problema no de 10 megas, que é o principal, o segundo link aqui que está como standby assume o tráfego e a conexão entre o R1 e R5 não é interrompida. Permite implementação de hierarquia de rede, já falei, através de multi-área, né, facilita o planejamento de rede e a sumarização de rotas. Suporte a múltiplos caminhos para o mesmo destino, eu já falei. Por padrão é até 4 caminhos, porém você consegue alterar para até 6 caminhos. Isso aqui depois a gente comenta na segunda aula, onde a gente vai ter a segunda parte de USPF. Então a estrutura de USPF, eu tenho 3 tabelas, onde a primeira, tabela de vizinhos, Neighbor Table. O que é a Neighbor Table? Eu só tenho informações sobre os meus vizinhos, meus diretamente conectados. Exemplo, na Neighbor Table do roteador A, quais os roteadores que estarão na tabela de vizinhos, na Neighbor Table do roteador A? Somente o roteador B de bola e o D de dado, somente. O C não é vizinho do A, não está diretamente conectado. Então ele não estará na tabela de Neighbor Table, ok? Eu falo isso porque você vai digitar um comando chamado showIP ou SPF Neighbor para olhar a tabela de vizinhos, para ver se ele fechou vizinhança com esses caras, tá? E esse cara não vai estar lá. Topology Table já é diferente, ele contém informação de todos os roteadores. Então, por exemplo, a Topology Table do roteador A terá informações do roteador B, C, D e todos os outros roteadores que tiverem na rede. E a tabela de roteamento vocês já conhecem, né? Onde, por exemplo, na Topology Table você tem aqui as duas rotas. Para chegar na rede do roteador C, você tem duas rotas, pelo B e pelo D. Então aqui ele vai guardar os dois caminhos. Porém, ele vai trazer para a tabela de roteamento somente o melhor caminho. Então, o B é o melhor caminho, então ele vai pegar a rota do roteador B, vai jogar para a tabela de roteamento, e a rota do D só vai ficar na tabela de topologia lá como backup. Caso essa rota morrer, essa D irá assumir, ok? Então aqui temos bastante conteúdo para você olhar lá na nossa videoaula teórica, tá? E aí eu quero só citar aqui sobre descoberta de vizinhos. Como que funciona? Quando você estabelece vizinhança entre os dois, quando você configura o SPF entre dois roteadores, os roteadores começam a enviar um pacote chamado Hello, que é um pacote que é enviado a cada 10 segundos. Então ele manda o SPF Hello. Opa, esse roteador meu vizinho fala o SPF, ele tem o mesmo protocolo que eu. Aí ele manda I heard 10.1, 10.2, ou seja, eu ouvi você falar o SPF e você tem o IP. Então, eu vou mandar o meu. Aí ele manda o IP dele. Olha, o meu é o 10.1, 10.2. Ok. Aí ele fecha uma adjacência, o SPF. Segundo passo, ele envia um database description. O que é um database description? É um resumo das rotas que ele conhece. Aí ele envia, ok. Aí o roteador vizinho vai fazer o quê? Vai analisar esse resumo das rotas e vai ver quais rotas que ele quer. Por exemplo, eu quero essas rotas aqui, da 1 até a 6. Aí ele mandou, me manda essas atualizações, ou seja, um link state request. E aí o roteador vizinho recebeu essa informação, ele vai atualizar essas rotas, ele vai mandar atualizações das rotas através do pacote link state update, ok? E depois será enviado um link state acknowledgement
para confirmar o recebimento dessas rotas, ok? E aí aqui mais teoria, que aí eu peço para você visualizar o outro vídeo, e aí eu quero só mostrar a parte de configuração. Então, como que funciona a configuração? Você ativa o protocolo OSPF através do comando router OSPF e o número do processo, por exemplo, aqui eu coloquei o número 1, já no roteador B o outro colocou o 50. Esse número ele não tem significância alguma para a rede, ele tem uma significância apenas local. Por quê? É o número do processo OSPF do software que está executando no roteador. Então, por exemplo, o roteador A e o B, eu quero que eles troquem rota, tá? Esse número, você pode ver que ele não vai fazer diferença alguma, tudo bem? Legal. Então aqui eu estou no roteador A, aí eu quero divulgar pacotes OSPF através dessa interface, 10.64.0.1. O que eu posso fazer? Eu tenho algumas opções. Eu posso, em primeira instância, digitar uma rede, por exemplo, OSPF 1, ok, eu estou dentro do SPF, aí eu vou vou declarar uma rede, network 10.0.0.0, máscara, aqui você não coloca a máscara no formato decimal, você coloca ela no formato wildcard, ou seja, máscara coringa. Então, por exemplo, aqui está 0, 255, 255, 255, o que significa isso se vamos fazer ao inverso? O 0 vira 255 e o 255 vira 0. Então, por exemplo, essa máscara aqui é uma máscara, na verdade, 255.0.0.0, ou seja, barra 8. Então, eu declarei aqui 10/8, área 0, porque todo mundo aqui faz parte da mesma área 0, que eu acabei de explicar. O que acontece? Todas as interfaces de rede que estiverem dentro do range 10/0 irão entrar no processo OSPF. Então, por exemplo, além dessa interface que eu declarar, ele vai entrar outras interfaces que estarão conectadas no roteador A, que começarem com o endereçamento 10. Uma segunda forma de declarar está aqui no exemplo do roteador B. Então, aqui no exemplo do roteador B, eu já não fiz uma rota, eu não declarei uma rede sumarizada, e eu fiz ao contrário, eu declarei apenas redes específicas. Por exemplo, o roteador B ele tem uma interface na rede 10.2.1, né? Tá vendo aqui, ó, 10.2.1/24, onde o IP dessa interface é 10.2.1.2/24. E do outro lado, 10.640/24. E aí aqui eu preferi declarar individualmente. Então, por exemplo, aqui eu declarei a rede network 10.2.1.2, que é o IP dessa interface, e coloquei a máscara /32. O que é o /32? É todos os bits ligados, 255, 255, 255, 255. Por que está tudo zero? Porque no SPF você declara como wildcard, certo? E o comando área 0 no final, que não pode faltar. E depois a mesma coisa do outro lado, 10.64.0.2, com a máscara com o bit /32, ok? Ou seja, se eu configurar aqui uma terceira interface no roteador B com o IP, por exemplo, 10.10.0.1/24, é uma rede 10.10. Essa rede 10.10 não será declarada automaticamente no roteador B, porque eu declarei aqui as redes específicas que ele já tem. Embora no roteador A, se eu configurar aqui uma rede 10.10, essa rede 10.10, essa nova rede 10.10, ela já entra no processo do SPF. Porque eu já declarei aqui, ó, 10/8. Todo mundo que for 10/8 já vai entrar automaticamente no SPF. Aí, eu tenho as duas opções. Você pode declarar a rede, network, ou o endereço da interface. Os dois terão o mesmo objetivo, porém, tem essa diferença, né? Por exemplo, se você for conectar uma rede nova aqui, uma rede 10.20 no roteador A, e é uma rede de teste, é uma rede de homologação, a qual você não quer divulgar na sua rede de produção. Então, nesse caso, seria muito mais útil você declarar individualmente cada interface. Ok? Então, vamos lá. Acho que agora nós podemos já ir para a nossa parte prática. Então, vocês devem abrir a sua apostila. Deixa eu só ver quanto que está o tempo da gravação. Já estamos em 15 minutos de gravação.
eu acho que mais 15 minutos nós finalizaremos a parte prática. Então, abra lá na parte de USPF, protocolo de roteamento USPF, faça a leitura desse cara, né? E aí, o que eu estou falando aqui? Olha, Show IP Protocols. Então, eu estou conectado aqui no roteador R5 da topologia 1, a qual ele possui vizinhança com o R2, que é de um aluno que eu abri aqui como exemplo. Então, eu estou aqui conectado nesse roteador aqui R5, ok? Que é esse roteador aqui. Então, eu posso visualizar as interfaces de rede dele. Vamos melhorar aqui a visualização. Então, veja só, eu tenho... Vamos fazer o seguinte. Ok. Então, eu tenho aqui a interface Fast Ethernet 10.05, Fast Ethernet 0/1, com IP 10, a rede 10.05. Eu tenho a serial 0/0 na rede 10.20.20 e eu tenho a serial 0/1 na rede 92.168.22, a qual está conectada no R2, que eu vou tentar estabelecer a seção USPF com o R2 através dessa interface, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só ver se ele configurou. Ele configurou aqui na serial 0/1 dele o IP 92.168.20.1. Vamos fazer o seguinte, o meu IP é o 92.168.20.2. Eu vou tentar pingar o 20.1. Legal. Eu já tenho conectividade com ele. Eu vou habilitar o SPF do meu lado, e se ele estiver habilitado do lado dele, o SPF irá subir, senão a gente verifica a configuração. Então, vamos declarar as nossas redes, tá? Então, vamos focar aqui no R5. Primeiro eu vou divulgar essa rede 10.05, ok? Então, modo de configuração, para poder configurar o SPF, configure terminal, router, OSPF, e aqui eu coloco o número do processo, Process ID, eu posso colocar qualquer número, eu vou colocar aqui 200. Eu só tenho que lembrar que toda vez que eu for editar alguma configuração do SPF, eu tenho que entrar router OSPF 200. Não adianta eu fazer uma configuração aqui dentro, depois sair, aí voltar dentro do SPF para fazer alguma outra configuração e digitar router OSPF 100. Eu estou criando um outro processo, eu tenho que entrar dentro do mesmo processo, tá? Lembrando que o que diferencia, eu estou dentro da configuração OSPF, o que diferencia é isso aqui, ó, config router. Quando você está dentro de uma configuração de uma interface, é config if e assim por diante. Legal. Vou declarar essa rede aqui, 10.05. Então, vou colocar network, eu vou declarar no formato de rede. Então, essa rede é uma rede 10.0.0.0. A máscara dela é uma máscara /25. O que seria uma máscara /25 em formato decimal? 255, 255, 255, que aqui até agora é /24, mais um bit 128. Então, essa é a máscara /25. Em formato decimal. Como que é essa máscara em formato wildcard, que é como eu devo colocar lá no SPF? Então, onde for 255, vira 0. Ok? Nos 3 primeiros campos, que é 255, virou 0. E agora, onde é 128, o que eu faço? É só você fazer o seguinte, 128, quantos que falta para chegar no 255? A resposta é 127. Então, a wildcard da máscara /25 é 000.127. E o comando área 0 no final. Aqui você pode colocar o número da área, onde sempre utilizaremos área 0. Legal. Já habilitei o SPF nessa interface. Se o R4 tiver habilitado o SPF, eu já fechei a adjacência com ele e eu já consigo trocar rotas com ele. Ó, olha que interessante. Eu já fechei uma adjacência. Isso aqui foi um log que o meu roteador trouxe do nível de informacional nível 5. E aí ele trouxe aqui o SPF 5 adjacente change. Ou seja, uma alteração de adjacente. Ou eu perdi uma adjacência ou subi uma nova adjacência. No nosso caso aqui, como eu acabei de configurar, é porque subiu. Processo 200
NBR, que é o que? Neighbor. Eu aprendi o Neighbor 172.17.04, que é esse IP aqui, ó. Né? O roteador ele tem um Router ID para o SPF. O Router ID é o IP, é o maior IP desse roteador. Então, por exemplo, aqui tem um roteador TIP10, 172.16, 172.17. Ele pegou esse IP para ele como Router ID. Então ele aprendeu esse cara através da FAST 0/1 e o processo passou o estado do SPF passou de loading para full, ou seja, está convergente. Aí eu posso fazer algumas verificações. Então eu vou sair aqui, vou dar um comando para visualizar minha tabela de vizinhos. Lembra que eu falei da tabela de vizinhos? Tabela de neighbor? Show IP, o SPF neighbor. Aí eu consigo ver os meus vizinhos. Olha só que interessante. 172.17.04, prioridade dele é 1. Ele está com estado full e ele é um DR. DR porque é uma interface Fast Ethernet. Ele entendeu como se fosse uma rede LAN. Por mais que seja uma rede ponto a ponto, ele entendeu como se fosse uma rede LAN. O dead time, o que é o dead time? Ele envia um pacote hello a cada 10 segundos, certo? O que acontece? Olha o dead time, está em 39, 38, 36. Quando bater 30, ou seja, passou 10 segundos, ele vai receber um novo pacote hello e esse dead time, que ele poderia esvaziar, chegar a 0, ele volta para 40. E ele vai fazendo esse cálculo. Por quê? Se tiver um problema nesse roteador e eu parar de receber o hello a cada 10 segundos, vai chegar um momento que esse dead time ele vai zerar. E aí ele vai apagar da tabela neighbor e vai invalidar as rotas que ele recebeu desse cara. Ou seja, ele vai receber um pacote hello a cada 10 segundos, porém, se ele não receber um novo pacote hello a cada 10 segundos, ele vai esperar até 40 segundos para considerar que aquele roteador está fora, ok? Se dentro daqueles 40 segundos ele receber um novo hello, ele zera, ele volta para 39, para 40, do jeito que está voltando aqui, e ele mantém a adjacência, ok? Ou seja, ele vai manter a adjacência até 40 segundos até receber um novo hello. Nós podemos fazer o seguinte, show OSPF route, show IP route, para ver se eu aprendi alguma rota OSPF dessa nova adjacência. Show IP route. Aqui você pode ver que eu tenho as rotas da letra O, da letra C, diretamente conectada, que vocês já conhecem, e eu já aprendi várias rotas letra O, que é o que? Rotas OSPF. Então, por exemplo, rede 1080, através do 10004. Qual que rede que é essa 1080? Vamos olhar na topologia. 1080, cadê essa rede? Está aqui, ó. Essa rede 1080, provavelmente ela já foi divulgada do R8 para cá, do R7, e do R7 foi divulgado para cá e esse cara me divulgou, ok? Se todo mundo tiver rota, eu já consigo pingar esses IPs aqui, 1080.8 e 1080.9, tá? Eu vou fazer a configuração do SPF aqui no meu e depois a gente tenta pingar um desses IPs aqui. Mas o importante é que o R5 já tem rota para chegar na 1080. Se o R8 e os demais roteadores tiverem rota de retorno para chegar no meu roteador, eu já consigo pingar esses caras. Vamos prosseguir na configuração. Eu declarei apenas essa rede aqui. Agora eu tenho que declarar as outras, a 10.20.20 e a 9.2.6.20. Então eu vou entrar dentro do mesmo processo USPF que eu estava configurando. Router USPF 200. Network, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou divulgar a interface, que vai fazer o mesmo objetivo. Eu vou colocar o 92.168.20.2, que é o IP da interface, e a máscara, o wildcard, tudo /32, com o área 0. A mesma coisa para a rede 20. Network 10.20.22, máscara 000, área 0. Olha lá, já fechou uma nova adjacência. Já fechou aqui a adjacência com 92.877,
que é esse cara aqui, ó, o R7. O R7 já deve ter configurado, tá? O que a gente pode fazer aqui? Show IP USPF Neighbor. Olha lá, também fechou a adjacência com esse cara aqui. Por que ele não mostra DR? Porque ele já reconheceu esse link aqui como um link ponto a ponto, ok? Legal. Podemos fazer o seguinte, show IP route. Ao invés de dar show IP route, você pode colocar o USPF aqui na frente. Aí você vê só as rotas aprendidas através de USPF. Então pode ver que eu já tenho, por enquanto eu tenho as rotas aqui via 10004, né? Não tem nenhuma rota apontando para esse 10.20.21 ainda. Talvez ele receba nos próximos segundos. Ou talvez porque o R7 ainda não concluiu a configuração do SPF. O estranho é que o R5 não fechou a adjacência com o R2. Aí o que depende? Por que isso? Provavelmente porque o R2 não habilitou o SPF nessa interface aqui, ó, 92.821. Vamos dar uma checada? Estou conectado aqui nesse R2. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, show running config. Vamos olhar a configuração USPF desse roteador. Aí eu vou com a tecla espaço, navegando até a parte do USPF, que é logo após as interfaces. E aqui eu tenho a configuração de USPF desse aluno. Vamos dar uma olhada? Network 10.30.000 área 0. Tá errado. Você deveria ter colocado 10.30, esse aluno deveria ter colocado 10.30.02 e aqui tudo 0, para poder declarar essa interface. Essa interface aqui com o R3 também não vai funcionar, ele precisa corrigir. 10.10, aqui ele declarou a rede, ele não declarou a interface. Então ele colocou 10.10.00/24 área 0, tá certinho. Então ele vai fechar o SPF com o R1 corretamente, legal. Essa 10.00 aqui tá errada, ele precisa excluir. E ele não divulgou a rede 192.6820, que é uma /28. Então vamos fazer o seguinte, vamos corrigir a configuração desse roteador aqui. Router USPF1. Primeira coisa, eu vou remover essa configuração, que essa configuração está errada. Opa! Ele copiou mais do que deveria. Eu só quero copiar essa linha. Então, dou um no e colo essa informação. Legal. Essa 10.30 aqui também está errado. Só que eu vou deixar para ele corrigir, tá? Eu só vou divulgar essa rede 192.820, essa rede aqui de baixo que conecta com o meu R5. Então eu vou dar um network 192.168.20.0. Eu vou declarar a rede, não a interface. Então a rede eu preciso declarar, colocar a máscara certinho. Então 20.0, máscara /28. Vamos lá novamente. O que é o /28 no decimal? 255, 255, 255, 240. Esse é /28. No formato wildcard, como que eu faço? 0.0.0. E o 240? É só você fazer 255 menos 240, que é igual a 15. Então, a wildcard da /28 é 00015. E o comando área 0 no final. Ele deve... Ó, já trouxe aqui o log. Ó, fechou a adjacência com alguém. Aqui no meu, vamos ver se ele vai dar algum log. Já deveria ter trago algum log aqui. Vamos checar na mão. Show IP USPF. Opa. Show IP USPF. Neighbor. Ele fechou a adjacência com o 92.820, aqui ó, fechou o 92.820.2, é o meu R5. Esse 172.16.0.130 é esse R1 aqui, ó, né? Esse router ID, esse que ele pega aqui o ID do neighbor, ele é o maior IP de uma interface, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que você define um router ID na mão,
tá? Para ele não usar o IP de uma das interfaces. Se você não configurar nada, ele vai pegar automaticamente o IP da maior interface. Mas tem uma forma de você configurar na mão. Ok, deixa eu ver se ele já pegou algumas rotas do SPF, router, IP route SPF, ó, já pegou algumas rotas do SPF. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar pingar esse daqui, ó, 10005, deixa eu ver. Ele não aprendeu essa rede, não aprendeu, deixa eu ver, não, 10005? Não, aprendeu, tá aqui, ó, 10.00/25, tá vendo? Ele já aprendeu. Então ele tem rota para chegar na rede 10.00/25 via 92.822, ou seja, o R2 se quiser mandar dados para essa rede 10.005, ele vai mandar para o gateway 192.820.2. Então a gente pode pingar aqui 10, tentar pingar 10.05, pingou. Vamos tentar pingar o 10.004, que é esse cara aqui. Vai depender desse roteador aqui, R4, ter rota de retorno. Também responde, ele já tem rota de retorno. Tá? Ele deve ter aprendido, ele aprendeu até rotas mais distantes aqui, né? Parece que eu vi que ele aprendeu as rotas dessa rede 8 aqui, que está aqui do outro lado. Vamos ver? Aqui, ó, ele aprendeu a rota da rede 8. Então a gente pode até tentar pingar esse IP aqui, ó, 8881. Opa, digitei errado. Pingou. E também o 8888. O 8888 não pingou, provavelmente porque o R6 não tem rota de retorno, porque ele não está com o SPF ainda configurado. Tá? Roteador R6 da topologia 1. Então, o que eu vou fazer aqui? 8881, tá vendo? Que é o R10 e que ele pinga. Olha que legal, vamos fazer um trace route para esse IP. O trace route ele mostra por quais roteadores que ele está passando para chegar nesse cara. Vamos entender melhor esse trace route aqui. Então eu sou o roteador R2 e eu estou chegando no 8881. Qual que é o primeiro salto? O 92.820.2, ou seja, daqui ele foi para cá. Próximo salto, 10.004. Daqui ele foi para cá, para o R4. Próximo salto, 172.17.07. Do R4 ele foi para cá, 172.17.07. Tá vendo ali? Vai me acompanhando no tracer. Então ele está no R7 agora. Próximo salto, 92.168.70.8. Ele veio para cá, 92.168.70.8. O próximo salto, 172.25.02. Daqui ele veio para cá, 172.25.02. E aqui ele chegou no 881. Então esse tracer, ele mostrou que esse pacote está vindo fazendo esse caminho. R2, R5, R4, R7, R8, R10. Por que ele não fez esse caminho aqui que é mais curto? Porque o R3 ainda não está configurado o SPF. Tá? Quando tiver configurado, ele vai pegar esse caminho como preferencial, porque ele é mais rápido. Tudo bem? Enquanto ele não configura, ele está usando esse caminho aqui. Legal? Vou conectar de volta no R5, que caiu aqui o roteador. Caiu só a minha conexão aqui da internet. Vamos conectar lá no R5 de volta. Eu tenho o R5 salvo aqui. Tá. Pode ver que depois que eu configurei o R2, ele deu um log aqui, ó, que ele fechou a adjacência com 92.820.1. E aí show IP USPF neighbor. Olha lá. O meu roteador R5, ele fechou 3 adjacências. Olha que interessante. Deixa eu só melhorar a visualização de vocês. Olha só. Ele fechou 3 adjacências. Esses neighbors ID aqui, é todos os meus 3 vizinhos. E eu já recebi a rota de todos eles, as atualizações de rota de todos eles. Tá? Show IP route. Se eu colocar show IP route connected, show IP route connected,
vai me mostrar só as minhas rotas diretamente conectadas, ok? Show IP Route USPF, ele me mostra as rotas que eu aprendi via USPF, ou seja, configuração concluída. O que mais nós temos aqui? Então aqui a declaração das redes, Show IP Protocol. Show IP Protocol, ele serve para me visualizar quais protocolos de roteamento que eu tenho habilitado no meu roteador. Por exemplo, Show IP Protocol, ele me mostra aqui, ó, eu tenho o protocolo USPF 200 que está habilitado, o meu router ID é o 92.168.20.2, eu estou divulgando o USPF através dessas 3 interfaces minhas, e eu recebi atualizações desses 3 roteadores diferentes, tá? E a distância administrativa padrão é 110, ou seja, eu só tenho um SPF habilitado no meu roteador. Se eu tivesse um RIP habilitado, nesse protocolo, nesse comando show IP protocol, ele já me mostraria. Ok? Legal. Façam a leitura, aqui está explicando melhor sobre o hello, sobre o dead, 10 e 40. E agora eu vou ensinar vocês a configurar uma interface loopback para você alterar o router ID na mão do seu equipamento. Então, por exemplo, vamos criar uma interface loopback. Interface loopback, eu vou criar aqui qualquer número. Por exemplo, eu vou colocar a interface loopback número 7. Legal, ele já criou a interface loopback. Eu vou colocar obrigatoriamente o IP 10.0.0 e esse X, eu vou pedir para você usar o X como o número do roteador, tá? Então, quem leu aqui entendeu. Cria uma interface loopback número 7 e configura o IP 10.0.0x, onde o X é o número do seu roteador. Então, eu vou colocar aqui dentro IP address 100.0.5, que o meu roteador é o R5. Máscara /24. Legal. Você não precisa dar shutdown numa interface loopback porque ela fica sempre ligada. Então no show IP int brief, show IP interface brief, você consegue ver que você tem uma nova interface criada. É uma interface loopback, é uma interface virtual, lógica, diferente das interfaces físicas. Legal? E aí depois a gente vai divulgar essa rede 10.0.0 dentro lá do SPF também. O que eu quero fazer agora? Eu vou dar um comando clear IP USPF, que ele vai zerar as minhas adjacências com os meus equipamentos. Pode ver que aqui no R2, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu vou até habilitar um debug IP USPF nesse cara, para vocês verem o que vai acontecer. Espera aí. Adjacente. Debug IP USPF adjacente. E eu vou também dar um debug IP USPF hello. Olha só que legal o que vai mostrar aqui. Ó. A cada 10 segundos ele vai mostrar o pacote hello que ele está recebendo dos outros equipamentos. Então, ó, por exemplo, esse log aqui, ó, foi que send hello to tal. Então ele enviou um hello para esse IP de multicast 224.0.0.5, área 0, na interface 0/1. Porém, ele também recebeu receiver hello do IP tal, vindo de tal interface. Então, esse debug serve para mostrar, fazer troubleshooting. Então, por exemplo, ele vai ficar mostrando aqui a cada 10 segundos os pacotes hello que ele envia, que ele recebe. Eu vou desabilitar o debug do hello e eu vou deixar habilitado só do adjacente. Por quê? Eu vou dar um clear no R5. Clear IP USPF 200. 200 que é o número do meu processo. Dei um clear. Opa, falta alguma coisa. Process. Você dá um yes. Enter. Ele perdeu a adjacência com os roteadores vizinhos. Só que já, no mesmo tempo que ele perdeu, ó, deixa ele terminar aqui para me explicar o que aconteceu aqui. Olha só. Lembra que eu tinha 3 adjacências? Vamos entender. Aqui ele já detectou algumas coisas aqui. Vamos entender primeiro esse cara aqui. Ó. Primeiro,
ele perdeu, quando eu dei um clear, ele tinha 3 adjacências, ele perdeu, pode ver, ó, que essa adjacência com esse roteador aqui, ó, ele estava em full, ele passou para down, então full to down. A mesma coisa esse cara também, full to down, e esse aqui também. Então ele perdeu 3 adjacências, por quê? Eu dei um clear. Isso no segundo 48.483. No segundo 48.999, ele já aprendeu a nova adjacência. Então ele já reconstruiu as 3 adjacências de novo. Porém, o roteador vizinho, ele não deve ter aprendido, ele deve ter me conhecido agora com outro router ID. Show IP USPF Neighbor. Ele não pegou ainda, ele manteve o IP da interface. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma checagem aqui rapidinho. Tá, já sei. Eu não divulguei a interface loopback dentro do SPF, por isso que ele não usou o IP da loopback como router ID, como eu esperava. Vamos entrar lá no OSPF 200 e eu vou divulgar a minha rede, a minha interface loopback dentro do SPF, ok? Divulguei. Vou realizar novamente um clear IP OSPF 200 process. Yes. Reconstruiu. Vamos ver se ele vai reconstruir. Ele vai derrubar as 3 adjacências e vai reconstruir novamente. Legal. Pode ver, ó, down, down e down. E depois full, full e full. Reconstruiu. Novamente. Show IP USPF Neighbor. Tá, ele fechou as 3 adjacências. Agora eu vou vir aqui nesse vizinho e vou checar de novo. Ele tem que me reconhecer. Opa, ainda tem alguma coisa errada. Espera só um minutinho aqui. Ele deveria ter reconhecido o IP da interface loopback. Deixa eu só fazer uma checagem rapidinho. Ok, já chequei aqui. Era um erro de configuração do simulador, tá? Vamos fazer novamente aqui, clear IP USPF process. Aí se dá um yes. Ele vai reiniciar o software USPF. Okay? Então ele vai derrubar as adjacências atuais e vai reconstruir. Só esperar aqui reconstruir. Vou dar um show IP protocol. Vamos ver o nosso router ID. Ó, agora já mudou. O meu router ID, ele não está mais o maior IP de uma interface, que era o 92.168.20.2. Ele está o IP da interface loopback que eu configurei, tá? 10.0.0.5. Esse IP aqui dessa loopback, ok? Aí o que acontece? O R2, ele perdeu o meu neighbor, porque eu derrubei essa interface serial 0/1. Aí eu vou subir ela. Eu dei um shutdown, né? Agora eu vou dar um novo shutdown. Eu vou ligar ela. Liguei. Ou seja, esse link aqui voltou. O que vai acontecer com o R2? O R2 vai reconhecer novamente essa relação de neighbor entre esses dois equipamentos aqui. A interface subiu, a interface serial demora um pouquinho mais para subir. Daqui a pouco ele traz o log. Opa, a interface serial subiu. Aí aqui é todos os logs do SPF. Ó. Se você for analisar esses pacotes aqui, inicializou o 2A, o status 2A do SPF, que eu expliquei lá na parte teórica. Ele enviou um DBD, um Description Database, desse cara, do 100.0.0.5, você vê que é o meu novo router ID. Ele recebeu, aí ele recebeu novamente, e aí depois ele recebeu as rotas, e aí aqui vem ls request, ls update, ó, ls request, ls update, exchange done, ou seja, a troca de rotas está concluída, e as rotas está sincronizada e a rota está full.
Se eu dar um show IP OSPF neighbor, eu conheço um neighbor, eu conheço o R2, conhece o R5 através do 100.0.0.5. Tá full e tá ok. E eu já tenho aqui show IP route OSPF. Eu já tenho as rotas aprendidas via OSPF através do IP 20.2. E a mesma coisa do lado desse cara, show IP route OSPF. Legal? Eu já tenho rotas aqui mandando para cima, ó, o R5 mandando para o 20.1 e eu tenho rotas mandando para o 10.0.0.4, que é esse R4 aqui. Só falta o R7 terminar a configuração e aí checar todas essas opções, ok? Vou dar um WR nos roteadores para salvar. Vamos voltar aqui na topologia só para ver se tem mais alguma coisa. Passive Interface é quando você quer desabilitar o envio de pacotes update por uma determinada interface. Então, por exemplo, se eu vim aqui nessa mesma interface serial 0/1, que está conectada no R2, e eu dar o comando Passive Interface, na verdade, desculpa, não é dentro da interface, é lá dentro do protocolo OSPF, a rota OSPF 200. Eu vou colocar Passive Interface serial 0/1 aqui dentro. Se eu dar esse Passive Interface, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu não vou mandar mais pacotes hello por essa interface, ou seja, a adjacência desse cara aqui, ó, do R2, vai cair. Por exemplo, tá vendo ali o dead time? Já está em 23. Ele mantém até 40 segundos, que é o dead time. Tá vendo ali? 19, 16, ele geralmente ele dá 30, ele já volta para 39, ou seja, volta para 40, porque ele recebe um novo pacote hello. Como ele não recebeu, ele vai zerar. Quando, ó, 3, 2, 1, zerou. O que vai acontecer? Perdeu, ele deu o tempo dead, e o status dessa adjacência foi para down. Eu posso olhar na minha tabela de neighbor que eu não tenho mais o 10.0.0.5. Eu dei um passive interface nessa interface, porém eu desabilitei, né? Eu desabilitei o envio de pacotes hello por essa interface, porém eu continuo divulgando essa rede 9.2.8.20 através das demais interfaces, tá? Isso aqui você só executa, esse comando, você só executa quando você tem uma interface conectada em um switch a qual não precisa receber pacotes hello, ok? Ou seja, é a porta que vai para a tua rede LAN. No Passive Interface, para remover esse comando e refazer a adjacência. O que mais? Maximum Path. Por padrão, o OSPF ele pode balancear a carga por até 4 caminhos diferentes. 4 caminhos de igual custo. Porém, você pode, tá aqui, ó, balanceamento de carga até 4 caminhos, porém você pode alterar até 6, através do comando Maximum Path. Maximum Path, e aí eu posso alterar, na verdade aqui eu posso alterar até 16, ó, nesse roteador, aí depende do sistema operacional. Ok? Na verdade, até 6 é o RIP. O OSPF você pode alterar até 16, como eu acabei de alterar agora. Redistributed Static. Olha só, galera. Por enquanto, o R5 ele divulgou para o R2 quais redes? Ele divulgou as redes diretamente conectadas, que eu declarei através do comando network, e ele declarou também para o R2 as rotas que ele aprendeu desses carinhas aqui, ó. Por exemplo, o R5 ele fechou adjacência com o R4. O meu R5 recebeu rotas do R4. Então essas rotas que ele aprendeu via o SPF, ele também divulgou para o R2. Ok? Legal. Só que o R5 também tem umas rotas chamadas rotas estáticas. Lembram disso? Então, por exemplo, o R5 eu vou configurar aqui uma rota para uma rede irrisória, tá? Eu vou inventar aqui a rede 222.0/24, apontando pela interface loopback 7.
Por exemplo, tá? Então eu vou aqui na minha tabela de roteamento, show IP route, vou colocar connected, só para me mostrar as rotas conectadas. Então eu tenho aqui rotas conectadas, show IP route state, que só minhas rotas estáticas. Olha só, eu tenho uma rota estática para a rede 220/2. Por padrão, a rota estática não é divulgada no SPF, somente as rotas que eu aprendi via o SPF de outros roteadores e as minhas redes diretamente conectadas que eu declarei através do network. Tá? Rota estática não é divulgada no SPF, porém eu posso divulgar. Quer ver uma coisa? Vamos ver aqui, ó, R2, só para te mostrar. O R2, você está vendo essa rede 222 aqui? Não, ok? Ela não está aqui, tanto é que você pode fazer assim, ó, show IP route 2220. Ele fala, network não está na tabela. Ó, show IP route 22, por exemplo, eu quero verificar uma rota específica, a tabela de roteamento está muito grande. Show IP route 2220. Network não está na tabela de roteamento. Aí eu venho aqui dentro do R5 e falo o seguinte, R5, lá dentro do SPF, sabe o que você vai fazer? Você faz uma redistribuição das minhas rotas estáticas. Eu quero que você redistribua também minhas rotas estáticas através desse comando, redistributed static, tá? Olha só, o R2 já recebeu um update vindo do 10.0.05, tá? Ele já recebeu. Vou dar o mesmo comando, show IP route 2220. Ainda não recebeu. Vamos aguardar que ele vai receber aqui. Deixa eu dar um show IP route. Só mais um minuto, vamos aguardar aqui. Então foi só uma questão de tempo para esperar. Show IP route 2220. Olha lá, eu tenho rota para essa rede. Rota, eu tenho uma entrada para a rede 2/8, conhecida via o SPF, aprendi via o SPF, distância 110, a métrica dessa rota. A atualização veio desse IP, através dessa interface, do router ID 100.005. E aí, se eu dar um show IP route normal aqui, olha só, eu aprendi aqui a letra O, tá vendo? Rede 2/0, aprendida via o 92.820.2. É uma rota estática do R5, essa rede 2 é uma rota estática que eu criei no R5 e eu redistribuí ela dentro do OSPF. Quando você redistribui rota estática, ela vem com esse marcado aqui, External 2, External tipo 2, tá? Que a gente vai explicar melhor na aula que vem. Beleza? Só para você entender. O que mais temos no nosso laboratório? Ah, tá. Você pode divulgar também as rotas, uma rota default, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu acabei de criar aqui, ó. Você cria uma rota estática no seu roteador. Você pode fazer do jeito que está aqui na apostila ou do jeito que eu fiz no vídeo. Só não faça o número 2, pega um outro número, IP route 3. Por exemplo, eu poderia fazer até diferente, né? Como eu sou o R5, eu poderia criar uma IP route 5, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um no IP route 2220. No IP route. E eu vou criar uma rota, como eu sou o roteador 5, eu vou criar uma rota para a rede 5/8. Tudo bem? 5/8, apontando para a minha loopback local. E aí os meus vizinhos provavelmente perdeu a rota 2, pode ver que a rota 2 já sumiu daqui, e ele aprende a rota 5, porque eu sou o roteador 5. E aí cada um dos seus roteadores cria uma rota para a rede 7/8, 8/8, enfim, conforme o número do seu roteador, para não repetir, não ter conflito na rede, ok? E aí comandos show, né? Show IP protocol. Então o que eu vejo lá no show IP protocol? Opa, show IP protocols.
você consegue ver aí o seu router ID. Olha só meu router ID aqui, ó, 100.005. O que mais que eu tenho na topologia? Show IP OSPF Interface. Show IP OSPF Interface. Você consegue ver a configuração de OSPF de cada interface. Serial 0/1, da loopback 7, como que está o hello, que está em 10 segundos, o dead time é 40, é uma rede ponto a ponto, o router ID, enfim, entre outras informações do OSPF. Show IP OSPF Neighbor, vocês já conhecem esse comando para checar a adjacência. Show IP OSPF Database, legal. Show IP OSPF Database é a tabela de topologia. Lembra? É aquela tabela que ele mostra todas as informações de todos os caminhos. Ele guarda nessa tabela aqui. Ok? E aqui eu tenho como habilitar o OSPF versão 3 do IPv6. Que eu vou aproveitar e já fazer já agora, porque é bem tranquilo, é bem simples, tá? Como que funciona o OSPF versão 3? Vamos abrir aqui a topologia do IPv6. Ó, aproveitar que eu estou conectado aqui no R5. Eu não vou dar network e o endereço da rede do IPv6 como você faz no IPv4, tá? É diferente. Você faz o quê? Você entra dentro da... Na verdade, você entra dentro Desculpa. Você cria um processo SPF versão 3 e lá dentro, dentro da interface, você amarra aquele processo. Vamos lá, vamos explicar melhor aqui na prática. Primeiro eu vou ter que criar um novo processo. Não, na verdade é o seguinte, primeiro eu tenho que habilitar o roteamento IPv6, que vocês já devem ter habilitado porque vocês já criaram, vocês já fizeram esse laboratório aqui, IPv6 Unicast Routing, ok? Habilitei a tabela de roteamento IPv6. Deixa eu dar aqui um show IPv6 route. Ó, eu já tenho a minha tabela de roteamento aqui, se bem que o R5 não tem nenhum IP configurado, né? Precisamos configurar os IPs do R5. Vamos lá, sem problemas. Interface serial 0/1. Conft interface serial 0/1. IPv6 address, olha lá, FC00 25 2/64. Esse IP aqui, ó, interface serial 0/1, eu estou digitando esse IP aqui, certo? Habilitei o IP desse cara. Tá duplicado. Pera aí. O vizinho deve ter colocado, o do vizinho é 1. Só se o vizinho colocou 2 também no dele. Show IPv6 int brief. Ele colocou 2 aqui na interface dele. Show running config interface serial 0/1. Vamos ver a configuração dele. Ele colocou o final 2. O 2 é o meu IP. Por isso que deu IP duplicado. É bom acontecer essas coisas que aí vocês já fazem o troubleshoot, né? Interface serial 0/1. Aí é só você copiar aqui, ó, e mudar o final. Espera aí. O dele é 1/64. Ok? Vou dar um shutdown. E agora um no shutdown. Quando dá IP duplicado, às vezes tem que fazer isso. Tem que dar um no shutdown. Show IPv6 route. Ó, já tenho minha tabela de roteamento. Eu tenho uma rota diretamente conectada para a rede FC0025. Legal. Vamos configurar a outra, serial 0/0. Interface serial 0/0. IPv6 address 2001 57 1
64. E agora a fast 0/1 IPv6 address FC0045.2/64, que é esse IP aqui, ó. Legal. Já configurei IPv6, que deveria ter configurado nesse roteador aqui, mas tudo bem. Show IPv6 route. Ele só vai ter as 3 rotas diretamente conectadas do IPv6. Tá vendo aqui, ó? Somente letra C, não tem o SPF. Vamos habilitar o SPF desse IPv6. Então eu vou colocar aqui router. Tá aqui, ó. É diferente, tá? IPv6 router o SPF. Aqui tem que ser um número diferente, eu não posso usar o 200, porque o 200 eu usei para subir o SPF versão 3, eu vou usar o 300. Liguei o software SPF, igualzinho o IPv4, não tem diferença. Agora, eu tenho que definir um router ID para esse cara, tá? Então eu vou definir aqui o mesmo router ID, tudo bem? Router ID 100.0.0.5. Legal. O meu SPF está no ar e eu subi ele com esse cara. Aí, na diferença, no IPv6, você tem que ligar o SPF, tá? Você tem que dar um no shutdown dentro do protocolo. Beleza, liguei. Agora eu tenho que declarar as minhas redes. Como que eu declaro? Aqui é diferente. Em vez de você dar um network e esse endereço IPv6, você vai entrar dentro de cada interface e vai falar que essa interface faz parte do processo SPF 300. Vamos lá, interface serial 0/0. Está aqui o comando IPv6 OSPF. IPv6 OSPF, o número do processo, tá? 300, área 0. Agora eu vou entrar, eu fiz em qual interface? Serial 0/0. Vamos entrar agora na serial 0/1. IPv6 OSPF 300, área 0. E agora na minha fast 0/1 IPv6 OSPF 300, área 0. Ok? Na minha tabela de roteamento, se eu dar um show IPv6 OSPF neighbor, eu não vou ter nenhum vizinho, porque nenhum vizinho configurou o OSPF do IPv6. Tudo bem? Quando vocês configurarem, vocês já podem ver se vocês fecharam relação de adjacência pela rede IPv6, tá? E aí, se você fechou a adjacência, é só você ir lá em Show IPv6 Route, o SPF, para ver se ele aprendeu alguma rota OSPF. No meu caso aqui vai estar em branco, porque nenhum aluno configurou o SPF versão 6. Não precisa ter pressa para configurar o SPF do IPv6 agora, porque eu vou explicar melhor na aula que vem. Na próxima aula a gente vai falar de USPF pro IPv6. Tudo bem? Não esqueçam de salvar as configurações dos roteadores de vocês após qualquer alteração. E eu espero vocês na próxima aula. Ok? Tudo bem? Aqui são os comandos show e encerra por aqui. EIGRP é outra aula. Tudo bem, galera? Obrigado pela paciência e pela atenção. Até a próxima aula.